O programa Controvérsia é um espaço aqui da TV Itapê para tratarmos de assuntos importantes, em maior profundidade. E o nosso tema de hoje é o vício nos jogos de aposta virtuais. Estamos aqui no estúdio, aqui da TV Itapê, com o psiquiatra, tudo bem? Tudo bem. É o doutor Álvaro Araújo, psiquiatra, doutor Álvaro Araújo, a Miriam Teodoro, advogada, e a Sária Nogueira, psicóloga. Eu vou começar aqui com o doutor Álvaro para perguntar o seguinte: olha, tem muitos casos que a gente vê de pessoas que acabam perdendo emprego, até cometendo crimes por conta do vício nos jogos virtuais, esse jogo do tigrinho, né, as bets principalmente, né? O que leva uma pessoa a destruir a vida dela por causa de um jogo virtual? Boa tarde. Muitos fatores podem estar implicados aí nessa relação até que a pessoa chegue a esse ponto, né, de desenvolver de fato um jogo patológico, um nível de envolvimento com o jogo a ponto de causar prejuízos dessa grandeza. Existem quadros que são um pouco mais leves, que não têm um prejuízo tão significativo e que não chegam a ser diagnosticados como um transtorno psiquiátrico. Mas existe um transtorno psiquiátrico já descrito desde a década de 80, que é o jogo patológico. Tem critérios bem definidos para a gente dizer que uma pessoa desenvolveu essa patologia, né? E são casos em que, de fato, a gente observa esforços cada vez maiores, investimentos cada vez mais altos em apostas, cada vez mais a pessoa começa a gastar, além de gastar mais dinheiro, gastar mais tempo, colocar aquela atividade do jogo como uma prioridade na sua vida, abrindo mão de tempo que poderia estar fazendo outras atividades que também eram prazerosas, muitas vezes mentindo ou pedindo dinheiro para outras pessoas para conseguir ter dinheiro, para conseguir apostar, continuar jogando. Então existem várias características que a gente observa quando isso se torna de fato um problema psiquiátrico, né? E é importante entender que esse comportamento também pode existir em outras patologias, em quadros ansiosos, quadros depressivos, mas de fato é um problema, uma realidade bem séria. Antes da gente perguntar para a Miriam aqui algumas questões legais aí desses jogos, eu queria que você falasse, Álvaro, sobre como é que a família, as pessoas que são próximas, podem ajudar detectando que a pessoa está indo para esse vício. Certo. Um ponto importante para se observar é a mudança de um padrão de comportamento. Então, de repente, aquele familiar começou a ficar mais irritado, mais inquieto, mais ansioso ou depressivo. Você percebe que essa pessoa está envolvida com esses jogos e que cada vez ela dedica mais tempo a esse tipo de jogos. Percebe, por exemplo, que ela deixou de se interessar por coisas que faziam parte da rotina dela para privilegiar o tempo que está nesses aplicativos, nesses jogos, ou fazendo as apostas. Comportamentos também de mentira, você começa a perceber que ela está gastando dinheiro e não justifica muito bem onde está gastando, ou some por um tempo, para de interagir com você por um tempo, não sabe exatamente o que está fazendo, e ela começa a mentir para esconder que está jogando, né? E até o ponto de declaradamente começar a pedir ajuda financeira para conseguir investir. Porque uma das características que a gente observa também quando a pessoa desenvolve uma dependência é que muitas vezes ela começa não só a mentir, mas de buscar subterfúgios para conseguir meios de continuar jogando, né? E pode ter esses prejuízos. Então, é uma coisa que a família precisa estar atenta. Perfeito. Miriam, você tem conhecimento de casos que têm ido à justiça, no sentido até da família ou da própria pessoa que foi prejudicada pelo jogo? Tem alguns casos até já apareceram na TV, né? Eu lembro de um caso de um rapaz que perdeu 50 mil reais nesses jogos, né? Jogos eletrônicos virtuais, e ele tirou a própria vida, né? Chegou a tirar a própria vida, porque ele recebeu uma herança de 40 mil e apostou tudo, perdeu mais 10 mil. Ele achou que fosse ganhar e acabou ficando sem nada e acabou tirando a própria vida. Esse não é o único caso, né? Tem casos de pessoas que recebem um prêmio, né? Jogam ali, apostam, recebem um prêmio e a plataforma não paga, né? A plataforma ela sempre dá um jeitinho
de se a pessoa ganhou um prêmio grande, ela não vai pagar, né? Ah, tem alguma cláusula ali que está faltando, algum registro que não foi feito. Então, tem aqueles termos, né, quando a gente instala um aplicativo no celular, aqueles termos que são bem grandes, né? E a gente não lê, simplesmente coloca o aceito e já instala. E ali, às vezes, tem alguma informação que vai impedir a pessoa de conseguir um direito, caso ela acredite que tem algum direito, né? A maioria das ações, infelizmente, né, que eu tenho conhecimento, tem sido favoráveis para esses aplicativos, essas bets, e agora no Brasil está regularizado, né? Desde 2023 está regularizado o jogo no Brasil, até por uma questão fiscal, né, que o governo resolveu regularizar, mesmo porque tinham servidores fora do país que conseguiam fazer os jogos aqui no Brasil e as pessoas jogavam, o dinheiro ia para fora do país, estava saindo muito dinheiro. Lembro até que nessa época, o que tinha arrecadado, né, essas bets tinham arrecadado de dinheiro de pessoas, geralmente pessoas mais humildes, que já vão em busca desse tipo de jogo para ver se conseguem ter um pouco mais de dinheiro. Na época que regularizaram, tinha sido arrecadado em 6 meses 25 bilhões de reais, ou seja, é muito dinheiro, né? Então, o governo viu nessa possibilidade, nessa oportunidade, uma possibilidade de arrecadar impostos e resolveu regularizar, até porque não adiantaria deixar, né, clandestino, que estava tendo jogo do mesmo jeito. Então, né, o que a gente vê de ações nesse sentido são as questões que as pessoas começam a jogar, ganham dinheiro e de repente não conseguem receber, entram com ação e tem que comprovar que aquele jogo, que ela conseguiu ganhar aquele dinheiro, né? Isso tudo passa por muitas questões periciais, inclusive, né? Porque são aplicativos que têm ali eu não sei a palavra agora, mas tem a pessoa não entende da parte de programação e ela tem que comprovar isso daí no processo. Para ela ganhar, ela vai ter que comprovar que ela realmente ganhou e que ela faz jus àquele dinheiro. Então, muitas vezes está atrelado a alguma questão dos termos que a pessoa não leu, né? O único caso que eu tenho conhecimento de que a pessoa ganhou um dinheiro bom no jogo, quase 120 mil, e resolveu mover uma ação e ganhou a ação, de um rapaz que ele tinha feito todas as apostas na época do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, ou paulista, não lembro agora, e ele ganhou 120 mil reais. Na hora de receber o dinheiro, a plataforma não pagou, não, você não faz jus porque você não registrou essa aposta aqui, e ele tinha todos os registros que ele fez. Por incrível que pareça, a defesa das bets foi que que eles entraram com dívida de jogo, que não existia aquele direito dele receber aquela dívida de jogo, mas o tribunal entendeu que foi um erro de cadastro do aplicativo, e daí ele conseguiu receber os 120 mil reais. Isso foi um caso isolado. A maioria dos casos que eu tenho notícia são de pessoas que acabam perdendo realmente o dinheiro, porque a plataforma acaba sempre tendo razão na defesa. Perfeito, né? Sária, essa situação até que a Miriam falou, né, de um pessoal de baixa renda, né, tentar aí ganhar um bom dinheiro, toda essa questão desse vício está dentro de um contexto socioeconômico, cultural. Como é que está a saúde mental das pessoas? Então, essa eu diria que é a questão principal, né, de tudo, porque não tem muito como a gente controlar os contratos, a parte legal, mas o que a gente consegue ter é o autocontrole, e que acaba dependendo, portanto, da saúde mental. E o que a gente vê nos dados de pesquisas é que a prevalência de transtornos psiquiátricos ou de queixas que às vezes não chegam a compor critério para um transtorno psiquiátrico, mas existe lá queixas importantes de estresse, ansiedade, depressão, né? Então, entre outros. Mas aí o fato é que as pessoas ficam nesse contexto adoecido,
né? E às vezes buscam fontes de prazeres mais imediatos, como pode ser a plataforma. Porque quando você ganha, então você sente um prazer imediato porque você ganhou, né? E isso libera substâncias de prazer no nosso corpo, quando a gente tem um ganho. E aí você joga de novo para você sentir aquilo de novo, de novo e de novo. Então, isso falando do prazer que a gente sente no ganhar. Mas a gente também precisa olhar para o contexto social, que envolve um pouco disso que a Miriam colocou, que é a questão financeira. Às vezes a pessoa coloca um dinheiro na esperança de ganhar mais, de resolver algum problema, alguma conta que ela tenha. E aí, às vezes, tem algum colega que dá uma notícia que conseguiu ganhar alguma coisa e a outra pessoa se espelha nele, vai lá e tenta fazer também. Porque quando a coisa é próxima da gente, a gente, de algum modo, se sente parte daquilo. E aí, buscando esses prazeres imediatos ou soluções imediatas para algumas situações, as pessoas acabam se comprometendo. Então, tudo isso para retornar à questão da saúde mental, que ela acaba conduzindo ou favorecendo, nosso estado emocional acaba favorecendo comportamentos que podem ser prejudiciais e que podem trazer prejuízos em todas as áreas, não só financeira, mas também acadêmica, laboral, familiar, interacional, enfim, em todas as áreas da nossa vida, né, chegando a extremos. Muito bem. Álvaro, hoje a gente percebe, né, com o tamanho desse problema, né? A gente tem até notícias do pessoal do Bolsa Família, que virou até um tema no Congresso Nacional, né? E a minha pergunta para você é o seguinte, com tanto problema causado, isso aí não é uma questão até de saúde pública, que devia ter até uma intervenção, né? A gente já teve casos anteriores com relação ao tabaco, né? Sim. Que de uma certa forma, a rede de saúde pública acaba recebendo, né, as pessoas para serem tratadas, né? Então, você não acredita que isso também deveria ser mais visto pelas autoridades e para evitar esse tipo de problema? Acredito sim. Acho que é um problema de saúde pública, tanto pela dimensão, pela gravidade, o número de pessoas afetadas. Então, a gente tem estatísticas do próprio Data Senado, de junho do ano passado. Eles avaliaram um grupo grande de pessoas e encontraram que 22 milhões de pessoas haviam apostado em jogos eletrônicos naqueles últimos 30 dias da pesquisa. E as estatísticas de endividamento por jogos já chega a 1,8 milhão de pessoas envolvidas, endividadas por conta de jogos. E quando a gente vai pensar no suporte que essas pessoas recebem, no ponto de vista até de atendimento, de acesso a serviços de saúde, de fato, os serviços especializados em dependência, eles são insuficientes para lidar com essa demanda. Tem uma estatística do ambulatório, do programa de atendimento ambulatorial a jogo patológico lá do Hospital das Clínicas, que a busca por esse tipo de serviços, né, de atendimento a pessoas com dependência em jogos, aumentou mais de 10 vezes no último ano, de 2023 para cá. E a gente não tem serviços disponíveis para atender todo esse pessoal. Então, acho que requer, sim, medidas públicas para que possa tentar, de alguma forma, amenizar esse problema. Então, ou rever o quanto esse tipo de estratégia é legal ou não, né? Ou se rever a publicidade que se dá sobre isso. Porque, se a gente for comparar, por exemplo, com outras substâncias potencialmente geradoras de dependência, né? E o álcool, o tabaco, é legalizado, não houve uma proibição nesse sentido, mas o que mudou muito o curso, né, da evolução desses transtornos aí na nossa sociedade foram as medidas de coibição de marketing, né, de divulgação. Então, e hoje a gente vê que esses bets e outros jogos estão trabalhando pesado em divulgação, patrocinando times de futebol, patrocinando influencers, né, para ficarem comentando. Então, acho que alguma medida pública precisa ser tomada para coibir um pouco isso. Perfeito. Então, Miriam, pegando aí o gancho aqui do Dr. Álvaro, a gente vê uma enxurrada de propaganda, né? Você vê jogos de futebol, na televisão o tempo todo, na internet de uma forma geral. Isso também não caracteriza aí forçar uma barra aí sobre as pessoas para que elas entrem nesse jogo? Isso não tem nenhuma
proteção legal com relação a uma situação exagerada de propaganda para convencer as pessoas a acabarem se prejudicando? Então, com relação à propaganda em si, ela não tem nada que proíba, né, esse tipo de propaganda. O que pode acontecer, né, como não existe ainda, né, tudo muito novo, o que pode acontecer é a gente se utilizar de leis que já existem, como o Código de Defesa do Consumidor, com relação a propagandas enganosas, né, que são propagandas que elas estão induzindo o consumidor a iniciar um jogo e está dizendo que a pessoa vai ganhar dinheiro. Eles não dizem que vai ganhar pouco dinheiro, eles dizem que é um rendimento de 50 mil reais por mês, a outra fala que ganha 600 mil reais por mês. Então, assim, as pessoas nessa questão social de vulnerabilidade, elas já vão pensar, puxa vida, né? Será que é verdade mesmo? Tanta gente, tantos influencers, né? Inclusive, né, pessoas que são idolatradas pelo povo, né? Que falam sobre os jogos, então eles facilmente se convencem de que aquilo pode realmente mudar a vida deles, né? Mas não existe nenhuma regra, né, nenhuma lei que proíba esse tipo de propaganda. Agora, se a pessoa, por acaso, se sentir prejudicada pela questão da propaganda, ela tem essa opção de entrar com uma ação questionando a idoneidade da propaganda, né? Que ela está sendo uma propaganda mentirosa. Perfeito. Sim, esse é um ponto importantíssimo. Sara, eu vou fazer uma pergunta que, na verdade, eu também quero que o doutor Álvaro responda, que é o seguinte: como é que seria uma recuperação de uma pessoa que acabou caindo nesse vício, né? E como é que funciona? Porque deve ser um trauma aí familiar, social muito grande, né? E eu quero que você fale do ponto de vista psicológico, depois o doutor Álvaro falar até essa questão química, questão de medicação, né? Como é que funciona o tratamento dessas pessoas. Sim. Do ponto de vista comportamental, então, o que a gente pode contribuir, e é o que a gente efetivamente faz, no caso clínico, por exemplo, né, na psicologia, é justamente ajudar as pessoas a reestruturarem a sua vida, né, como se fosse simples assim. Mas isso envolve quem da família pode atuar como rede de apoio e ajudar essa pessoa a sair dessa situação, porque pode ser que, como eu falei, né, na resposta anterior, tenha causado alguns prejuízos nas interações familiares. Então, de repente ficou devendo para algum familiar. Então, não é todo mundo que vai estar envolvido na recuperação, né, desse indivíduo que está numa situação de vício. Então, assim, quem da família pode ser uma rede de apoio, buscar otimizar as situações mais prazerosas de modo saudável. Então, quais as relações ou atividades que aquela pessoa pode se inserir e que são novas, ou que retomar atividades que eventualmente abandonou em função do vício, como que isso pode ser retomado? Então, encontrar caminhos. O primeiro passo, né, assim como em situações de vícios, tem a ver com a pessoa reconhecer que ela precisa de ajuda, ter essa disposição, saber lidar com a eventual recaída, porque isso pode acontecer, então a gente tem que estar preparado para isso, e preventivamente, né, prevenir que, lógico, que aconteçam novas recaídas, mas também buscando, acho que otimizar o que for possível, tanto de atividade, quanto de relação, quanto de trabalho, e lidar com os danos, né? Então, assim, a dívida que existe, existe. Então, negociar a dívida, vai precisar fazer um empréstimo, vai precisar... Qual é a saída, considerando que a pessoa já está endividada? Mas, na prática, ela vai precisar reparar essas questões com os outros, né? Com as instituições, com as pessoas com quem ela ficou em dívida. E aí, recuperar o que for possível, assumindo que é um processo que leva tempo, né? Toda intervenção terapêutica, ela tem um caráter processual. Então, não é do dia para a noite, né? Ajudar a pessoa a entender esse movimento, eu acho que passa por aí. Perfeito. Doutor Álvaro, antes de falar da recuperação, fala um pouquinho, um tratamento, precisa de medicação, química, como é que funciona num caso desses? Bom, apesar de eu ser psiquiatra, eu preciso ressaltar que o tratamento com psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental, outras intervenções nessa área, costuma ter um nível de efetividade até maior do que o dos medicamentos nesses casos.
Claro, quando a gente consegue, o tratamento conjunto traz mais benefícios, né? Então, tanto a intervenção medicamentosa quanto a psicoterapia, mas quando a gente fala em terapia, efetividade isolada, a psicoterapia é até mais efetiva do que o tratamento medicamentoso. Isso por incluir, como ela estava falando, questões de aumentar a conexão social desse indivíduo, colocá-lo em outras atividades que possam ser prazerosas, né? A gente sabe que são aspectos que contribuem muito quando faltam, né, rede social, uma rotina rica em atividades, isso contribui muito para o adoecimento psíquico. Do ponto de vista medicamentoso, nós temos algumas opções farmacológicas, desde medicamentos que possam ajudar a coibir um pouco os impulsos, diminuir um pouco a impulsividade dessa pessoa, até algumas medicações que interferem diretamente na ação da dopamina no cérebro, então que vão tentar quebrar um pouco esse circuito de recompensa que está relacionado ao acesso tanto a substâncias quanto hábitos viciantes, né, que provocam dependência. Geralmente, quando a pessoa entra em contato com esses estímulos ao qual ela desenvolveu o vício, existe uma liberação muito grande de dopamina em algumas áreas do cérebro. E existem alguns medicamentos que interferem um pouco nessa circuitaria cerebral para tentar frear um pouco esse processo. Mas são estratégias geralmente tomadas em conjunto com essas outras intervenções comportamentais. Perfeito. Miriam, já há alguns anos que a medicina está evoluindo aí para o lado da saúde mental, tanto no que diz respeito ao tratamento, como até na conscientização das situações hoje cada vez mais importantes da saúde mental para o indivíduo. O judiciário está conseguindo acompanhar essa forma de enxergar a sociedade e as pessoas? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Então, na área médica, nós temos visto nos últimos anos uma atenção muito maior para a saúde mental, não só em termos de tratamento, como até no reconhecimento, né? Como até o Dr. Álvaro acabou de citar, né? Que então tem coisas até que nem tratamentos são, precisam de psicoterapia, né? Então tudo isso é uma evolução da medicina, da sociedade, enxergar que o indivíduo não é só o físico dele, ou a parte psicoemocional é fundamental. A minha pergunta é, o setor judiciário está conseguindo também ter essa visão, conseguindo também entender que daqui a pouco, por exemplo, um indivíduo faltou do trabalho porque ele estava deprimido e ele tem que ser reconhecido e ter os benefícios por isso, né? A gente vê muito, por exemplo, a pessoa quebrou o braço, facilmente ela consegue abonar o trabalho e ter toda uma cobertura da empresa. Mas se ela ficar deprimida, é uma coisa muito mais complexa para existir esse reconhecimento da saúde mental, né? Então a gente vê que ainda o setor, pelo menos empresarial, ainda está caminhando lentamente no sentido de reconhecer melhor a saúde mental. E a minha pergunta é se o judiciário está conseguindo avaliar esse lado da saúde mental também com mais sensibilidade. O judiciário em si trabalha com a questão de provas, né? Então, a pessoa que ela tem um laudo psiquiátrico aí estabelecido, né, e precisa de afastamento do trabalho, então ela tem que ter o direito respeitado, né? Mas ela precisa tá com esse laudo, né, com esse diagnóstico médico. O que eu percebi é que não o judiciário, mas o legislativo, né, bem recente isso, até ele tem promovido questões para as empresas, aliás, através de lei, né, para as empresas promoverem a questão da saúde mental dentro do ambiente de trabalho, né, olhar mais para essa questão, né, para os funcionários, para saber como que anda a saúde mental e o que é que está interferindo na produtividade do funcionário, né. Então, essa é uma forma também da lei dar uma atenção à saúde mental na medida de prevenir, né? Daí eu volto também na questão dos ciclos da justiça restaurativa. Isso também é um problema que pode ser discutido numa comunidade, na escola, na família, né? Porque às vezes a pessoa ela está ali viciada, trancada no quarto, adolescente, os pais nem sabem que às vezes eles também estão ali imersos no celular, né? Então, aquela coisa de conversar, né?
parece que não tem mais, não é mais tendência, né, nas famílias e até entre os amigos, né? Todo mundo a gente encontra, né, na rede social. Então, eu acredito assim que promover conversas entre as pessoas é uma forma também de prevenir essas questões. Uma coisa que eu queria ter falado, não falei na pergunta anterior, sobre as crianças que fazem cadastro nas plataformas, né? Não existe como saber que quem está fazendo um cadastro ali é um adulto ou uma criança. Então, isso é uma coisa muito importante também que tem que ser atentada. Não existe uma regulamentação legal para falar, olha, só pode fazer o cadastro se a pessoa colocar... Igual quando faz um empréstimo pela internet. A pessoa vai lá, coloca o rosto, né, e identifica quem ela é. Mas o aplicativo ele não tem essa opção, né? Nem o aplicativo, nem site de apostas, eles têm essa opção. Então, quem sabe, para o futuro, a gente espera que tenha alguma regulamentação nesse sentido, né? Porque acontece de criança pegarem o cartão de crédito dos pais e fazer compras absurdas, né? Aconteceu esses dias com o filho da Simone, cantora de música sertaneja, que o menino pegou o cartão do pai e gastou mais de 25 mil reais em joguinho, né? Ele falou isso, até disse que castigou o filho, fez o filho vender alguns brinquedos para pagar a conta. Mas e se fosse uma pessoa que não tem condições, né? Tem um cartão de crédito ali de um limite de 3 mil reais, mas não tem condições de pagar, né? Ia complicar muito a vida daquela família, né? Então, as plataformas, elas precisam pensar numa forma de impedir o acesso de menores a esses aplicativos. Sária, uma coisa muito importante que a Miriam falou é essa questão do fascínio do ambiente virtual, né? Então, por exemplo, a gente já tinha antigamente questão de cassino, lugares presenciais de aposta, né? Mas parece que no ambiente virtual a coisa descamba de uma forma que atinge toda a população e mais do que isso, né? A atração é muito maior. Como é que você pode dizer isso sobre essa situação, né, desse mundo virtual adoecendo as pessoas? Essa é uma questão que eu acho que é bem polêmica e ampla, mas, né, falando algo sobre isso, o que acontece? O mundo virtual é mais fácil, você, de algum modo, o indivíduo fica preservado, porque a gente não precisa se expor necessariamente. Olha o caso, né, que a Miriam colocou. É uma criança, mas não está se expondo, ninguém está vendo quem está fazendo aquilo, né? E eu acho que isso vale não só para essas plataformas, mas para todo o ambiente virtual, né? Então, assim, a gente sempre comenta, a gente sempre é perguntado sobre isso. No mundo virtual, as pessoas postam a vida que elas querem. E quem de fato está vivendo a vida que está postando, né? Essa é uma pergunta que sempre permeia. As pessoas adoecem mentalmente por viver ou se estressar por coisas que vêm, mas que não é necessariamente o que as pessoas estão vivendo, os influencers, por exemplo, né? Então, as pessoas olham isso e veem o quanto a vida delas está ruim, porque elas não estão vivendo aquilo. Isso é um fator possível, né? Uma variável de adoecimento. Ou, como eu disse anteriormente, o fato de você poder se esconder. De algum modo, você fica preservado e aí você faz. O que é ilusório, porque ali na realidade, você com você mesmo, a conta literalmente chega nesses casos e a conta emocional também chega. E aí é você que tem que se haver com a realidade que você se encontra. Aí o mundo virtual não vai dar a preservação, o tratamento, o retorno que necessário, que a gente buscaria. Então, acho que vai nesse sentido. Perfeito. O Álvaro falou uma coisa muito importante, que é a questão da terapia, né? Como é que hoje a psiquiatria, né, que tem esses recursos do medicamento, está tratando essas questões importantes como vício no mundo virtual, está evitando fazer o tratamento químico ou necessariamente isso tem sido fundamental também, porque a pessoa precisa voltar para uma realidade rapidamente? O que você pode dizer sobre isso? Essa questão do tratamento depende muito do caso, mas voltando até, complementando um pouco essa questão do fascínio pelo mundo virtual, acho um dado importante de compartilhar, que a gente estava conversando antes de entrar ao vivo, é o quanto essa tecnologia dos jogos, de aplicativos de jogos, ela é bem desenvolvida no sentido de promover realmente o engajamento no jogo e promover até mesmo dependência. Então,
Nós sabemos isso em estudos da análise experimental do comportamento desde a década de 20, que existem esquemas de reforçamento, formas de promover um maior engajamento do organismo em determinadas respostas. E os jogos, né, a inteligência artificial por trás desses jogos é capaz de detectar, por exemplo, se eu começo a apostar, eu estou fazendo um movimento de colocar dinheiro lá e eu não recebo nada em troca, em algum momento eu vou parar, né? E cada pessoa tem esse seu momento. Tem pessoas que, tipo, já colocou o dinheiro aqui, não teve retorno, já vou parar. Tem gente que vai tentar 2 vezes, 3. Quando você dá o dinheiro de volta, quando você libera um prêmio depois de um determinado número de tentativas, isso vai aumentando a chance da pessoa continuar engajada jogando. E a inteligência artificial, né, esse algoritmo consegue detectar a queda dessa frequência de resposta quando a pessoa está menos interessada e está parando de jogar para liberar um prêmio e fazer com que a pessoa volte a jogar. Então isso é uma coisa até mesmo perversa como a tecnologia é usada nesse sentido, né? Indo um pouco mais para o lado do tratamento, de fato, eu acho que o que a psiquiatria tem identificado e proposto de tratamento, além da psicoterapia, que também é reconhecida como algo bastante útil, são alguns fármacos voltados para essa questão de controle de impulsos, que possam diminuir um pouco ou tentar promover um pouco mais de facilidade de controle entre a pessoa ter aquele desejo e de fato, atuar naquela direção. Então, se eu consigo diminuir um pouco essa impulsividade, talvez com um trabalho paralelo de conscientização, de psicoterapia, a pessoa consiga, naqueles 2 minutinhos entre sentir a vontade de jogar e não joguei, ela consiga pensar no que já foi conversado com ela, consiga pensar nos prejuízos que aquilo vem causando, né? Mas um primeiro momento, se ela tem aquilo de uma forma tão acessível, e o celular hoje está na nossa mão, né, 24 horas por dia praticamente, a gente ainda dorme com ele na cabeceira ali perto, então é uma coisa que está muito acessível e muito fácil da pessoa recair naquele hábito, né? Então, acho que existem sim alguns fármacos, ainda um pouco limitado, mas a gente tem tentado promover um tratamento químico também quando necessário. E de uma forma geral, as pessoas parecem que estão menos felizes ultimamente para poder cair mais nessas armadilhas de uma química de prazer imediato, né? O que você poderia dizer sobre esse contexto da sociedade atual aí, da saúde mental? Eu acho que nós temos um problema grave de saúde mental. O Brasil está sempre no top 5 aí dos países com maior índice de ansiedade, transtorno de ansiedade, de depressão. Então, são pessoas que já vêm num estado de sofrimento psíquico muito grande, e isso envolve desde de fatores culturais, sociais, até fatores financeiros, econômicos, né? Então, até quando a gente estava falando do envolvimento de pessoas de mais baixa renda, às vezes pessoas que dependem de programas sociais e que estão usando esse dinheiro, às vezes, para jogar, é importante entender que o problema dos jogos, da dependência em jogos, atinge as mais diversas camadas sociais, camadas econômicas, e geralmente essas pessoas mais vulneráveis são que acabam sofrendo mais com isso por se endividar mais, né? Não tem condições de manter esse hábito que é nocivo, mas todo mundo acaba sendo afetado. E acho que de outras estratégias, assim, pensando o que está causando esse adoecimento na sociedade, além desses fatores sociais, econômicos, acho que tem algumas mudanças culturais, até em termos de maior solidão, né? Hoje em dia as pessoas se sentem muito mais solitárias, apesar de ter toda essa conectividade no mundo virtual, redes sociais, 1 milhão de amigos, né? Sim. Muitas vezes as pessoas estão sozinhas e não tem com quem conversar, não tem quem as acolha no dia a dia. Então, tem várias características desse mundo moderno que tem nos levado a adoecer mais, né? Infelizmente. Perfeito. A Miriam falou muito bem da justiça restaurativa, como hoje nós temos várias alternativas, né, do que propriamente a judicialização das coisas. Você tem conhecimento de algum tipo de situação jurídica que pode ajudar pessoas, por exemplo, num caso como esse, né, que são casos que estão cada vez mais comuns, né? Você tem conhecimento de trabalho de prevenção, seja em escola ou grupos incentivados aí por advogados ou programas do setor judiciário?
Aqui em Itapetininga não, né? Eu penso que talvez o vício em jogo possa ser tratado como um vício em narcótico ou vício em Sim. álcool, né? Então, se fosse eu com esse problema, eu procuraria ou Narcóticos Anônimos ou Alcoólicos Anônimos, né? Agora, quanto à questão, talvez o doutor Álvaro... Existem grupos de jogadores anônimos também. Olha só. Hoje em dia existem. Do mesmo... Um formato muito parecido. Que interessante, interessante. Eu não sei se tem aqui em Itapetininga também. Não sei dizer se em Itapetininga tem. Eu sei que tem alguns grupos que trabalham até de forma online, com reuniões virtuais e tal. Mas, desculpa, acabei te interrompendo. Não, imagina, foi ótimo. Mas essa é uma boa solução, né? Você tem um grupo online também, sim, como você falou, o problema da solidão, né? E que é cada vez mais comum, né? Mas continue, Miriam. Então, agora sobre, por exemplo, se você tem um parente, né, ou um amigo que está sofrendo com essa questão do vício em jogo, né, aquela pessoa, se ela está dilapidando o patrimônio dela, ela pode passar por um período de interdição temporária, né, fazer um pedido de curatela ali e restringir o que ela pode fazer civilmente ou não, né. Lembro que até isso não era nem relacionado a jogo virtual, mas a bingo. Em São Paulo tinha bingo há um tempo atrás, né? Alguns anos. Na época que eu fiz faculdade até. E tinha um colega de trabalho, era um senhor que trabalhava no almoxarifado da empresa. E ele tinha vício em bingo. E ele foi interditado por um parente, porque ele estava com o apartamento penhorado em dívidas para jogar no bingo. Então ele não recebia mais o salário dele, que na época não era pouco, como era empresa pública, ele ganhava bem até. Então, ele tinha o salário penhorado para ir pagando aos poucos a dívida, e quem administrava isso era um parente dele. Então, assim, existe essa possibilidade, né? Se a pessoa está gastando muito dinheiro, ela pode ser, dependendo do caso, interditada só naquele aspecto. Ela pode continuar fazendo todas as coisas dela, dirigindo, saindo sozinha, mas a questão do dinheiro vai ficar controlada. Perfeito, importante isso, é bom as pessoas saberem, né? Sim. Bom, nossa conversa está muito boa aqui, mas nosso tempo já está acabando e eu vou pedir para a Sária fazer suas considerações finais sobre esse nosso assunto de hoje. Tá, joia. Então, vou ser bem breve, que é o que eu estava refletindo enquanto ouvi os colegas. E eu acho assim, a questão é a gente entender que as coisas não acontecem de forma rápida, que não adianta a gente se socorrer só com medicamento, né? Às vezes a gente está com uma doença, não é como uma infecção de garganta, que você toma um remédio e resolve, é passageiro, né? Então tem questões que levam tempo e que você pode eventualmente sair de um vício comportamental, como por exemplo o jogo, e para um vício, para um medicamento, por exemplo, né? Pode acontecer. Uma dependência no sentido assim, que às vezes você não muda na sua vida o que seria interessante, você mudar comportamentalmente, e aí você vai depender depois de tratamento medicamentoso para ter um bem-estar físico, emocional e etc. Então, claro que eu concordo que é um instrumento super válido, importante, que bom que existe, mas a pessoa precisa saber que ela também vai precisar buscar na vida, e isso dá trabalho, o que alterar. Então, aí eu retomo o que a gente falou lá no início, buscar atividade prazerosa, buscar restabelecer vínculo, buscar conversa, buscar o que for prazeroso, para você não novamente, sem o auxílio medicamentoso, eventualmente cair novamente naquela questão que foi problemática, naquela queixa. Então, por hora é isso, mas é um tema amplo, né? Trabalhar nas causas, né, doutor Álvaro? Sim. Não só nos resultados finais, né? Então, eu peço que você faça suas considerações finais aí sobre o assunto que pode ir muito longe, né, doutor Álvaro? Acho importante que a pessoa seja capaz de fazer essa autocrítica, que às vezes é muito difícil, sem culpa, sem esse julgamento de, eu estou dependente, como se isso fosse uma coisa moralmente condenável, mas entendendo que se ela vem apresentando dificuldade para ter um controle sobre esse hábito, qualquer hábito, na verdade, quando a gente percebe que perde o controle, que não consegue mais viver sem um determinado estímulo, isso precisa ser olhado com atenção. E pode causar prejuízos nas mais diversas áreas da vida. Então, acho que se a pessoa reconhece isso em si, ou se outra pessoa percebe em alguém querido, né, que a pessoa está passando por essa dificuldade, vale a pena buscar ajuda. É importante, quanto mais cedo a gente busca ajuda, mais fácil é de promover uma recuperação.
Perfeito. Miriam? Eu vejo a tecnologia, né, o avanço tecnológico, como uma coisa muito boa e a gente não pode fugir disso, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, né? E os jogos virtuais são uma das coisas que podem prejudicar. Então, enfim, né? Precisar ter bastante discernimento. Às vezes só com a ajuda de um psiquiatra e do psicólogo, né? Concordo plenamente. Nós vamos encerrando o nosso programa de hoje e até o nosso próximo encontro.